E aí, que tema absolutamente fascinante a gente tem para explorar hoje. Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje vamos focar as atenções em um dos pensadores mais incompreendidos de toda a história, tentando entender como um filósofo lá do século XVI conseguiu decodificar a psicologia mais profunda do poder. E olha, a origem dessa descoberta é, para dizer o mínimo, inusitada. Não veio dos grandes e luxuosos salões de mármore de Florença, mas sim de um lugar bem mais sombrio, bem mais escondido. É uma daquelas jornadas que leva a gente da vulnerabilidade humana mais íntima direto para o colapso geopolítico de reinos inteiros. Então, o que reinos e bordéis têm em comum? Parece uma comparação meio absurda num primeiro momento, né? De um lado a gente tem o nível máximo de complexidade de um Estado, cheio de exércitos, diplomacia. Do outro, aquelas transações íntimas e super ocultas da vida noturna. Mas a grande verdade é que existe um elo escondido e muito, muito profundo entre as vulnerabilidades que rolam nesses ambientes privados e os erros catastróficos que simplesmente derrubam nações. E para entender esse elo de verdade, a gente precisa dar um pulinho no passado. Seção 1. O segredo de Maquiavel. Desmascarando o poder em 1513. E o contexto histórico aqui é a chave de tudo. Pensa só, o ano é 1513. Maquiavel tinha acabado de ser torturado e exilado da sua amada Florença. Ou seja, perdeu absolutamente tudo. Longe daqueles corredores de poder que ele estava tão acostumado, ele virou um estudante implacável, quase paranoico do comportamento humano. E já que ele não tinha mais acesso aos governantes sentados em seus belos gabinetes, ele precisou improvisar. Ele começou a entrevistar secretamente centenas de prostitutas pela Itália toda. Pois é, o exílio forçou o cara a estudar os homens mais poderosos da época, no único lugar do mundo onde eles baixavam completamente a guarda. A grande sacada dessa pesquisa toda é que, quando esses líderes e aristocratas passavam por aquelas portas, toda a armadura do Estado, a postura durona, a máscara da autoridade inabalável, tudo isso ficava pro lado de fora. Esse ambiente muito específico deu para essas mulheres uma visão surreal e sem precedentes da verdadeira vulnerabilidade masculina. Elas enxergavam coisas que os generais mais brilhantes jamais teriam a chance de ver. E o que o Maquiavel pescou, ouvindo essas mulheres, não só explicava as falhas nos relacionamentos comuns, mas entregava a anatomia perfeita do fracasso político. O que nos leva à seção 2, a ilusão de controle, comprando afeto e lealdade. Vamos ver como essa ilusão funciona. Olha que paralelo surreal. Na vida íntima, Maquiavel percebeu que os homens mais fracos eram invariavelmente os mesmos que colocavam as mulheres num pedestal gigantesco, se humilhando por um pingo de afeto. Eles basicamente idolatravam o que não conseguiam controlar. E sabe qual é o reflexo exato disso na macropolítica? Príncipes e líderes que, movidos pela mesmíssima fraqueza, traem desesperadamente os próprios interesses de Estado só para ganhar um tapinha nas costas, uma aprovação passageira de outras nações. A busca por validação é idêntica, seja num romance torto ou na diplomacia internacional. Isso ilustra brilhantemente aquela velha tática furada de tentar comprar afeto. Na vida privada, esses homens enchiam as mulheres de presentes absurdos, não porque eram generosos de coração, mas por uma necessidade quase doentia de se sentirem necessários. E o resultado? Acabavam explorados, óbvio. A versão política dessa fraqueza? Líderes que tentam a todo custo comprar a lealdade da população ou de aliados, distribuindo favores à torto e à direito e esvaziando os cofres públicos. É exatamente a mesma dinâmica de pagar caríssimo por um respeito que nunca chega e que só termina em ruína total. Vamos para a seção 3, o perigo da rejeição, obsessão e submissão. É aqui que o bicho pega de verdade. Presta atenção no contraste aqui. Um cara forte de verdade, quando é rejeitado, simplesmente vira as costas e vai embora. Vida que segue, certo? Mas os homens fracos, eles transformam a rejeição numa obsessão absoluta. Eles chegam no fundo do poço, quebrando emocionalmente e financeiramente, para tentar conquistar quem os despreza. Na geopolítica, isso se traduz perfeitamente naqueles governantes que fazem concessões dramáticas e humilhantes logo para aquelas nações que são abertamente inimigas deles. É a loucura de querer desesperadamente a aceitação de quem te odeia. E a coisa mais impressionante sobre essa cabeça fraturada é a oscilação absurda. Indivíduos sem força interior costumam ir aos extremos. Em público, o cara muitas vezes bancou cruel, fala alto, é super tirânico, mas, em particular, ele procura ser totalmente submisso. Por quê? Porque ele confunde essa submissão com amor. Ele usa essa dinâmica como uma fuga desesperada de todo aquele fardo pesadíssimo das próprias responsabilidades no mundo real. O ponto principal para a gente tirar dessa história toda é bem claro. A verdadeira força não fica balançando entre esses extremos. A verdadeira força é consistente. Um líder de caráter firme
Não tem essa necessidade bizarra de esmagar as pessoas em público e muito menos procura humilhação no privado. O poder autêntico, de verdade mesmo, exige equilíbrio e estabilidade. E chegamos na seção 4, fantasia versus realidade, apaixonando-se pela performance. A armadilha final. É literal e metaforicamente catastrófico. Historicamente, os clientes mais fracos eram aqueles que se apaixonavam de verdade pela encenação, pela performance construída ali dentro, a ponto de abandonar a vida real e a própria família por causa de uma fantasia. O paralelo direto disso são aqueles líderes políticos que começam a acreditar cegamente na própria propaganda. Quando o líder perde a capacidade de separar a bajulação da realidade nua e crua, as decisões dele, que afetam milhões de pessoas, passam a ser baseadas em delírios. E adivinha, isso sempre leva a desastres monumentais. Mas Maquiavel não só dissecou o problema, ele também deu a receita para a cura. Seção 5. A solução. Virtu, o antídoto para a fraqueza. Mas atenção, virtu aqui não é aquela virtude moral que a gente aprende na igreja, tá? É a palavra genial que Maquiavel usou para sintetizar a verdadeira força de caráter. É a capacidade de pegar o próprio destino pelas mãos e moldar ele. Foi o conceito que ele criou para mostrar exatamente do que uma liderança forte é feita. Pensa nisso como o escudo definitivo contra todas aquelas vulnerabilidades que a gente viu sendo exploradas lá nos bastidores escuros do século XVI. Para parar de ser fraco e desenvolver essa virtude na vida real, a pesquisa aponta 4 passos bem diretos. Primeiro, profundo autocontrole. Chega de ficar oscilando entre dar uma de tirano e depois ser submisso. Segundo, reciprocidade proporcional. Nada de ficar dando presentes caros ou favores para comprar lealdade. Recompense de forma justa e equilibrada. Terceiro, uma mentalidade de abundância, que é o que te dá coragem para simplesmente ir embora de uma rejeição sem virar um obcecado. E por último, um realismo implacável. Encarar a vida como ela é, totalmente livre daquelas ilusões sedutoras ou da própria propaganda. Então, a gente fecha a nossa análise de hoje com uma reflexão poderosa e que deixa a gente pensando. Olhando para o mundo agora, onde é possível identificar a presença ou a ausência total dessa virtude nos líderes atuais? É muito louco pensar que entrevistas secretas feitas há mais de 500 anos ainda sirvam como uma lente tão afiada e perfeita para a gente examinar as dinâmicas de poder hoje em dia. Afinal, quem é que tem força consistente de verdade e quem está só usando uma máscara pesada para esconder o próprio pavor? Fica aí essa excelente provocação para refletir. Muito obrigado por acompanharem essa verdadeira viagem pela mente humana. A gente se vê na próxima exploração.